Olá, o Estação Cultura está no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul e começamos o programa de hoje falando de cinema e aqui está a jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura, para falar sobre o novo filme de Sofia Coppola. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, Nilton. Pois é, até foi uma surpresa, porque o filme era para estrear essa semana e no fim, por uma questão de circuito comercial, o filme acabou tendo a sua estreia adiada para daqui a 2 semanas. Portanto, a partir de 16 de agosto vai entrar em cartaz o Bling Ring, A Gangue de Hollywood, que é o novo filme da Sofia Coppola, e um filme que diz tudo, tem tudo a ver com o cinema que a Sofia Coppola vem apresentando nos últimos tempos, que é um cinema que ao mesmo tempo demonstra um grande amadurecimento dela como cineasta, também toca temas polêmicos. Nesse caso, é baseado numa história real que de tão absurda tu fica achando até que não pode ser, isso não pode ter acontecido, mas não, aconteceu de verdade. Em 2008 e 2009, um grupo de jovens descobriu uma forma fácil de entrar na casa das celebridades de Hollywood através da internet. Eles iam lá no Twitter, seguiam uma pessoa, viam, fulana de tal, por exemplo, a Paris Hilton vai estar dando uma festa em Nova York, portanto não estará em casa. E como era gente assim de uma classe já mais alta também, eles não eram pobrezinhos, eram pessoas todas de uma classe média já abastada. E, principalmente, o que é o principal requisito, eram obcecados por celebridades e por grifes e roupas de marca, enfim, por um estilo de vida. O estilo de vida era tudo para eles. E o que acontecia? Eles entravam na casa deles através de uma porta, uma chave esquecida embaixo de um capacho da porta, uma porta destrancada. Era fácil de entrar nessas casas. Iam lá e arrombavam as casas e conseguiam roubar o que queriam dessas casas. Bom, a Paris Hilton, que inclusive emprestou a própria casa para as filmagens, ela teve a casa roubada várias vezes e ela só descobriu a partir do 3º roubo. Porque, aliás, isso é um comentário irônico da Sofia Coppola, é a maneira como ela filma, né? Que ela filma todo com todos os toques de modernidade possíveis, né? Tudo é registrado por câmeras de segurança ou então através das câmeras dos celulares, quer dizer, essa mania que as pessoas têm hoje em dia de estar registrando eternamente a sua vida em todos os momentos, isso também é ironizado pela Sofia Coppola, né? E essa fome por marca, por luxo, por uma vida, na verdade, que é vazia de conteúdo, né? E eles registravam eles só foram pegos exatamente por isso, porque de tanto registrar os próprios roubos que eles faziam, eles acabaram sendo presos porque alguém, lá pelas tantas, denunciou, olha, é um grupo de gurizada aí que está entrando nas casas e está fazendo esses roubos. Agora, tu fica impressionado, né, assim, quando ela entra assim, na casa da Paris Hilton, por exemplo, com a sala de sapatos, a sala de joias, a quantidade de joias que ela tinha, e ela só foi perceber o roubo, que ela estava sendo roubada, após a terceira entrada deles na casa. E o filme, assim, ele é concatenado com a linguagem mais moderna possível. Ela usa música de hip hop, ela usa uma câmera super rápida que segue eles o tempo todo e tem o desempenho, entre outros, da Emma Watson, mostrando que é uma grande atriz, com uma inglesa fazendo o papel de uma jovenzinha norte-americana, mas extremamente fútil e que deixa um comentário irônico ao final, porque ela, depois de ser presa, ela disse, eu quero ser presidente. É sensacional, olha. Vale a pena esperar até o dia 16 de agosto. Legal, Jaque. Obrigado pela tua participação Tá, aqui ok, na estação. Até quinta-feira que vem, então, com mais cinema. Isso aí. E neste ano, mais um coletivo cultural iniciou atividades aqui em Porto Alegre. O coletivo Pandorga é composto por fotógrafos que visam trocar ideias e realizar projetos conjuntos. Nessa semana, eles receberam um grupo que esteve fotografando pescadores na Lagoa Mirim para um bate-papo. Confira. Em viagem durante o mês de julho, a fotógrafa gaúcha Ana Mendes e os cariocas J.R. Ripper e Marcela Marer registraram o dia a dia de 2 comunidades de pescadores que vivem na Lagoa Mirim, no sul do estado. Para a gente foi fundamental ver como é que pessoas vivem, né, com uma alegria, um esforço enorme da pesca, fazem as suas famílias, têm as suas relações
companheiros, de filhos, e que se dedicam a essa pesca num momento de escassez tão grande, onde parte da lagoa, né, começa a sofrer uma invasão enorme de canal artificial, né, onde a água da lagoa vai para os arrozeiros. Os mais antigos contam, inclusive, que tinha uma diversidade enorme de peixes, e aí já com a represa tem a dessalinização da lagoa, então o número de espécies diminui. Enfim, alguns pescadores em situação de muita pobreza, outros pescadores com mais organização um pouco no seu trabalho, conseguindo sobreviver um pouco acima dessa linha, um pouco melhor, mas todos em extrema dificuldade. Agora se encontra assim, exemplos de solidariedade muito grande entre eles, né? A gente uniu dois desejos, né? O Ripper, ele tinha vontade de fotografar a fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina, e eu tinha um interesse em conhecer um pouco sobre a cultura ribeirinha mesmo, a cultura das águas, né? Propus para ele que a gente fosse então fotografar a fronteira aquática, né? Digamos, Brasil com Uruguai, a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, ela atravessa a Lagoa Mirim, e eu acho que é muito pouco estudada, né, a identidade gaúcha na beira das águas, assim. A gente tem um mar de dentro, eu aprendi essa expressão há pouco tempo, que é um conceito que se utiliza, eu acho que até na geografia. A gente tem um mar de dentro enorme e tem populações vivendo ali, eu acho que isso tem que ser valorizado, né? O trabalho, né, a gente buscava os pescadores, as pessoas estavam na atividade da pesca de maneira atuante, mas a partir dali a gente queria entrar na intimidade, na casa das pessoas, nas experiências de vida mesmo. Quando a gente fala em gaúcho, tu pensa no pampa, no cavalo, e eu acho que tem outras coisas aí que podem ser incluídas na cultura, na identidade do gaúcho. Claro que o cavalo está presente lá e, né, todas são gaúchos dentro do barco de bombacha. Durante o projeto Fronteira Mirim, os fotógrafos promoveram oficinas com os moradores dos locais visitados, para que eles também expressassem seus olhares. Este tipo de proposta é desenvolvida há 10 anos por Ripper, na Escola de Fotógrafos Populares da Maré, no Rio de Janeiro. Esse conceito é do Ripper, ele criou esse workshop que se chama Bem Querer, e ele tenta fazer muito nas comunidades para que elas também vejam o lado bonito delas. Não só a gente que chega de fora e vê o belo, mas para que elas também se reconheçam e vejam o belo também. E que elas fotografem as pessoas que elas querem bem, as coisas bonitas, as coisas legais que existem lá. O resultado dessa expedição pode ser conferido em 2 endereços na internet: no perfil do projeto no Facebook e no blog fronteiramirim.blogspot.com.br. A gente foi andando de casa em casa de pescadores, acompanhando eles na pesca, né? E a gente chega à conclusão que esse é o início de um trabalho, né? A gente terminou o projeto, a gente cumpriu as etapas todas do projeto, mas a gente abriu, na verdade, foi uma porta para iniciar uma caminhada em meio a essas lagoas, em meio a tantas remadas e puxadas de redes. Bem, nessa semana a Estação Cultura está completando 18 anos. Vamos conhecer agora um pouquinho da trajetória do nosso programa, que estreou em 31 de julho de 1995. O programa Estação Cultura estreou em julho de 1995 com a apresentação de Tânia Carvalho. O Estação Cultura está no ar. Nós estamos começando hoje o nosso primeiro programa. Além de Tânia, também foram apresentadoras do programa as jornalistas Maria Helena Ruduí, Lúcia Matos e Marla Martins.
O Estação Cultura é um programa premiado voltado para a cobertura dos acontecimentos culturais produzidos ou exibidos no Rio Grande do Sul através de reportagens e entrevistas. Estão na pauta do programa o universo da cultura e das ciências sociais, através de temas como artes visuais, cinema, dança, educação artística, literatura, música popular e erudita, patrimônio histórico e teatro. Bem, tá aí direto do túnel do tempo, né, Marilena? E era um túnel do tempo. Boa tarde, Nilton. A nossa abertura tinha, né, essa ideia de passear. Bom, e é um programa que se consolidou, né, dentro da televisão gaúcha, 18 anos agora. Maioridade, olha que responsabilidade nas tuas mãos. Que loucura isso, né? Nas nossas, né, porque você ajudou a construir essa trajetória lá desde o primeiro programa, né? Na época você trabalhava como repórter, né? Repórter e produtora, né? Sim, eu voltei para a TVE, na verdade, ali em 95, a Tânia Carvalho, uma equipe bem grande foi se juntando. Eu até tenho porque umas fotos tinha na aqui. rádio, já existia na rádio um programa Estação Cultura. E aqui se queria fazer a mesma coisa na televisão, mas não só a agenda, também se debater cultura, se ver o que se estava produzindo. Havia uma efervescência muito grande em Porto Alegre de produções, né? As pessoas estavam acreditando mais em se acompanhar, em prestigiar o que realmente estava sendo produzido aqui. O cinema brasileiro estava numa fase de ascensão. Então, acho que tudo isso foi propício para que se criasse, olha aí, esse aí foi a primeira equipe, olha lá o Índio, que eu falei, o Índio Cascata. O Índio está aqui no estúdio agora também. Está aqui no estúdio, tem muita gente que continua, a Tânia, a equipe, a Lu Vilela, da Bamboletras, ali na ponta. Deixa eu trocar uma outra foto aqui, vamos dar uma olhadinha. Aí, essa foi a festa do primeiro aniversário, aí já era 96, a gente fez uma grande festa na Casa de Cultura Mário Quintana, com uma transmissão ao vivo de lá, da Casa de Cultura Mário Quintana. A produtora do Estação Cultura, Vera está aqui também, na aqui ponta, na ponta. Que voltou, ela voltou, agora está firme no Estação Cultura. E aqui eu tenho uma foto aqui de você já apresentando, né? Esta foi o segundo cenário, depois quando a Tânia já saiu, no segundo cenário que se elaborou, o Elton Manganelli produziu um cenário que era um programa assim, eram entrevistas curtas e muitas matérias. E aí tu entrou, Soares. foi aí com a Elza Soares. Aqui é Elza Soares. Eu entrei em 98, em julho já de 98, com esse cenário. Exato, em julho de 98 aqui no Estação Cultura. Aqui a gente está vendo uma outra cobertura, né, no Festival de Gramado, a equipe... Porque tem a tradição, né, da TVE e do próprio Estação Cultura de fazer essa cobertura do Festival de Cinema de Gramado, do Festival de Teatro de Bonecos. Hoje eu estava acompanhando ali, meu Deus, são tantas. Aí era a nossa sala de produção. Que foi o primeiro Buenos Aires em Porto Alegre. Eu acho que eu fiz a cobertura do Porto Alegre em Buenos Aires. Porto Alegre em Buenos Aires, Porto Alegre em Montevidéu também, Montevidéu, né? Tu foste. Então acho que aí tu já estava na equipe. Daqui a pouco tu vai aparecer aqui, ó. Aqui. Aí foi em Gramado, mas tem a foto do Nilton. Olha ali. Só, o tempo passa, né, Marilena? A gente vai... Vários modelitos de cabelo. Pois é. E o bacana é que, além, é claro, dessas mudanças que acontecem na vida da gente, enfim, mudanças físicas e tal, o mais bacana é que o programa tem acompanhado essa trajetória, né? Essas mudanças também, essas transformações culturais. Muitos conceitos até, né? Eu acho que aqui houve grandes debates, né? Nesse programa houve muitos debates da produção cultural. A gente não ficava restrito a Porto Alegre, a gente ia a Alegrete, no Dança Alegre Alegrete. Tu mesmo já viajou muito pelo interior, né, Nilton? E propondo, assim, não só o que é produzido lá fora, como um debate bem grande da produção da arte aqui no Rio Grande do Sul. Vendo a nossa história hoje, é só lembrar um pouquinho, né, desses 18 anos, né? E também queria te agradecer pela presença aqui, lembrando que a Lena está diariamente aqui na TV com o programa Cidadania. A partir de que horas, Lena? Das 7 da noite ao vivo, todos os dias, né, com a participação do público, das 7 às 7h30 ali, entre o Radar e o Jornal da TVE. Legal, Lena. Brigadão. Parabéns pra gente. Parabéns para nós aí, para Estação Cultura, longa vida e sempre firme aí, divulgando a nossa cultura gaúcha. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com nossa agenda cultural e os atores Patrícia Camis e Rodrigo Bolzan, que estão em Porto Alegre com a peça Oxigênio. Um pouquinho. O Estação Cultura está de volta e confira agora as dicas da nossa agenda cultural. Tu fais ça souvent? Quoi? Les petites annonces. Ouais. Pourquoi t'es venu dans la région? Au boulot.
A Mostra de Cinema Francês Contemporâneo, que ocorre no Santander Cultural, reúne 9 produções francesas dos últimos 4 anos. Os filmes, em sua maioria inéditos na capital, terão 3 exibições cada. A programação vai até o dia 8 de agosto. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. T'es sûr que tu te maries avec moi? Neste fim de semana, o grupo Antropofocus apresenta-se no Teatro São Pedro. Parte do Festival Brasileiro de Teatro, a peça Contos Proibidos de Antropofocus fala sobre a incomunicabilidade em um espetáculo sem diálogos. This was a cavalry barracks. In 1700, King Charles made a museum of it. The museum is very important. At one time there were secret rooms. Segue até esse domingo a mostra Esperando Rivette, na sala PF Gastal. O ciclo contém obras que influenciaram Jacques Rivette e precede a mostra dedicada ao diretor da Nouvelle Vague. Observe the harmony of their movements. The fourth one looks just like my daughter Marianne. E neste final de semana, a versão brasileira de um dos musicais da Broadway de maior sucesso chega aos palcos de Porto Alegre. Alô, Dolly, nosso alô, Dolly, é tão bom. Alô, Dolly, adaptação dirigida por Miguel Falabella, terá uma curta temporada aqui na capital. Marília Pera vive Dolly Live, uma viúva casamenteira que pretende arranjar uma esposa para o comerciante, vivido por Miguel Falabella. O musical estreou na Broadway em 1964. No Brasil, a primeira montagem foi em 66, com Bibi Ferreira e Paulo Fortes no elenco. O musical vem a Porto Alegre com 29 atores e orquestra de 16 músicos. Serão 2 apresentações, no sábado, às 21 horas, e no domingo, às 4 horas da tarde. Os ingressos custam a partir de R$ 110. Tem que dar certo, eu vou estar aqui perto. Dolly, você daqui não sai jamais. Bem, a peça Oxigênio, da Companhia Brasileira de Teatro, integra a cena paranaense do Festival do Teatro Brasileiro. O espetáculo é uma adaptação de um texto do siberiano Ivan Viripaev e está em cartaz hoje e amanhã no Teatro São Pedro. Eu estou agora aqui com os atores Patrícia Camis e Rodrigo Bolzan. Olá, tudo bem? Que bacana receber vocês novamente aqui, né, para falar sobre o espetáculo. O espetáculo esteve participando do Festival Palco Giratório, já fez apresentações em Porto Alegre. Eu, inclusive, não consegui assistir naquele momento, vou hoje, né? Mas eu recebi informações super positivas sobre a montagem, então queria parabenizar vocês. Obrigado. E é legal, acho, essa possibilidade de voltar a uma cidade, né, reapresentar o espetáculo, porque o espetáculo ele está sempre em movimento, né, ele está sempre se transformando, apesar de o texto ser o mesmo, né, dos atores serem os mesmos. Patrícia. Não, exatamente. E esse espetáculo em específico, ele tem uma natureza muito maleável, apesar de que ele não é uma adaptação, ele é o texto mesmo integral do Viripaev. Mas, apesar da gente seguir o texto dele, tem alguns momentos em que a gente faz umas adaptações para que a gente continue acompanhando os acontecimentos que acontecem no dia a dia. Então, para que as pessoas, para o público perceba que, na verdade, os atores também não estão falando só aquele texto decorado, mas que também a gente também está pensando o que está acontecendo no país, quais são as nossas questões, porque a gente fala muito sobre o que é o essencial para as pessoas, que é, na peça, é uma metáfora do oxigênio, né? Então, isso tem que ficar sempre na nossa cabeça e para isso a gente faz algumas alterações, né, a cada cidade ou a cada momento. E é um espetáculo que trata, então, da relação de um casal, é isso? Como a Patrícia falou, ele trata de realidade, mas ele parte de uma história ficcional para abordar assuntos atuais, de política e várias outras coisas, mas ele parte de uma história de amor
bastante violenta, como na tradição russa, é um texto russo, como você disse na abertura, e então parte de um assassinato passional que um homem comete para ficar com uma outra mulher. E a partir disso a gente faz uma peça numa pegada musical um pouco diferente dos musicais da Broadway. Claro. Mas ainda assim musical, então numa onda mais rock and roll e narrativa, com a participação não ativa da plateia, mas com a presença da plateia como uma interlocução necessária para a peça. Bom, vamos assistir então um trecho, uma cena do espetáculo Oxigênio. Vamos lá. Ele disse que massacrou a sua mulher com uma pá no jardim porque se apaixonou por outra mulher. Porque o cabelo da sua mulher era preto, enquanto o da outra, que ele amava, era ruivo. Porque numa garota de cabelos pretos, com os dedos curtos e grossos, não pode existir oxigênio, enquanto que numa garota de cabelos ruivos, com os dedos finos e com o nome masculino Sasha, o oxigênio existe. E quando ele entendeu que a sua mulher não é oxigênio, mas a Sasha, sim, é oxigênio. E quando ele entendeu que sem oxigênio não é possível viver, ele pegou uma pá e cortou as pernas dos dançarinos que dançavam no peito de sua mulher. Em cada homem há dois que dançam, o direito e o esquerdo. Um dançarino o direito, o outro o esquerdo. Dois dançarinos de ar, dois pulmões, o pulmão direito e o esquerdo. Em cada homem há dois que dançam, o pulmão direito e o esquerdo. Os pulmões dançam e o homem recebe o oxigênio. Se você pegar uma pá e bater no peito de um homem na altura dos pulmões, as danças param, os pulmões não dançam mais, o oxigênio não chega. Em cada mulher há dois que dançam. E cada mulher consome oxigênio. Mas nem toda mulher é em si oxigênio. E se foi dito à humanidade, não matarás, mas o oxigênio não foi fornecido em abundância. Então sempre haverá um Sasha, de uma pequena cidade do interior, que para poder respirar, para que seus pulmões dancem no seu peito, pegará uma pá de oxigênio e matará a sua mulher sem oxigênio. E ele poderá respirar a plenos pulmões, porque quando foi dito não matarás, ele tinha um fone nos ouvidos e os dançarinos no seu peito o atraíam para um outro país, um país onde há apenas dança e oxigênio. E todo aquele que disser idiota será castigado, e todo aquele que disser louco será condenado ao fogo do inferno. Olha, é uma trilha executada ao vivo. Que interessante, que fica uma energia pulsante ali, né? Eu acho que isso contamina direto, né? Vocês ensinam, né? Sim, a gente, além de nós dois em cena, nós temos o Gabriel Schwartz, que ele é o nosso músico, e ele é compositor da trilha da peça, e ele faz a música ao vivo. Eu e o Rodrigo, a gente participa algumas vezes, muito timidamente, né? Porque não temos assim, a habilidade musical que ele tem, mas a gente também faz uma participação para concluir essa banda, né? Pois é, a gente estava falando de musicais da Broadway, eu lembrei aqui vendo essa cena do filme O Que Se Move, né, que é uma montagem paulista, um filme paulista, né, e ele traz assim uma maneira muito bacana, interessante e diferente, né, de incluir a música em cena, né, no caso na película, né, e aqui vocês também estão com essa relação direta, né, que a música é um comentário, né, enfim, é uma maneira de fazer pensar sobre tudo que está sendo dito. Né? E a parte musical, na verdade, ela já vem da dramaturgia do Ivan Viripaev, porque ela foi composta, o texto está escrito como se fossem 10 composições. Então não tem cena 1, cena 2, tem composição 1, composição 2. Então essa parte musical já está implícita e ela vem como versos e refrões. Então o dramaturgo já deu essa pista de que teria que ter uma parte musical, alguma coisa musical na peça, né? A gente fez dessa forma. Uma estrutura. Olha que legal. E a cena paranaense, como é que tá? A gente já que está falando no festival que mostra a cena de alguns estados a cada ano, neste ano é a cena paranaense, né? Como é que está o teatro paranaense nesse momento?
Pois é, eu estava até comentando agora há pouco que eu acho que essa seleção que o Festival de Teatro Brasileiro fez foi muito assertiva, porque eu acho que pegou os grupos mais significativos do Paraná, porque eu sou do Paraná e o Rodrigo é de São Paulo, né? E eu acho que fez uma seleção muito boa, porque tem o pessoal da comédia, que é o Antropofox, a Companhia dos Palhaços, tem o pessoal do teatro de animação, que é o da Tato, que faz um trabalho sensível, belíssimo, com as mãos, tem o pessoal da Bolacha Maria, que a direção, inclusive, é da nossa parceira, Nádia Naira, que fala, inclusive, sobre textos de Esteve aqui, inclusive, semana passada, falando sobre os espetáculos. Exatamente. Ela teve no Vida, teve no Descartes com Lentes, no festival. E esse espetáculo Bolacha Maria fala sobre o Manuel Carlos Caran, que é um escritor do Paraná. Então, acho que foi uma seleção muito, muito feliz. E eu acho que representa muito, muito bem o que temos feito lá no Paraná. Patrícia, Rodrigo, obrigado pela participação de vocês. A gente agradece. Aqui. Voltem sempre, é claro. Muito obrigado. Parceiros aí. É um prazer. Lembrando, então, que a peça Oxigênio pode ser vista hoje e amanhã, 9 horas da noite, no Teatro São Pedro. O Estação fica por aqui, né? A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.